Muito bem, irmãos. Quarta-feira, dia 15 de abril, nós estamos aqui gravando o vídeo do devocional do culto de quarta-feira. Normalmente nós temos esses cultos de quarta-feira, o culto de oração na nossa igreja. Por força da situação, nós estamos fazendo de modo remoto. Eu pediria aos irmãos que, se pudesse, fechar seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração a Deus, pedindo que Ele abençoe este momento e que a sua santa palavra possa ser lida e estudada, compreendida e também aplicada. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pelo sacrifício salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e obrigado porque a nossa esperança não está neste mundo, não está na ciência, não está nos governantes, mas única e exclusivamente no Senhor, aquele que pode todas as coisas e que já preparou a melhor parte para nós, que é a salvação eterna das nossas almas. Obrigado por isso. Pedimos que esse momento o Senhor nos dirija cada pessoa, cada palavra, e que tudo que façamos possa primeiramente agradar o teu coração e engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. O pastor me solicitou esse devocional para quarta-feira e eu fiquei pensando no que falar. Isto porque muito já se falou com relação à pandemia, à economia, à saúde, o desespero, a esperança. Obviamente que se a gente for analisar a situação das pessoas em casa, enclausuradas, sem poder sair, talvez as mensagens com relação à alegria de estar em Deus e que a circunstância não pode nos tirar essa paz, ela pode até ser um pouco, como podemos dizer, repetitiva, porque várias pessoas estão falando acerca disso. E várias pessoas têm também falado com relação a isso, e que não é uma inverdade, isso é fato. A nossa esperança está em Deus, a nossa alegria tem que estar nele, é nele que nós temos que confiar, e é ele que pode e fará todas as coisas, quer para o bem de todos, quer para o bem de alguns. Ele tem sempre um propósito maravilhoso na vida de cada um de nós, e ele já nos preparou um ótimo lugar no céu. Então, eu olhando algumas notícias, algumas informações, eu me deparei com uma pergunta que eu gostaria de colocar aos irmãos também. E essa pergunta foi feita por um veículo de comunicação, uma mídia eletrônica, obviamente, mas também escrita. E se alguns irmãos quiserem buscar depois, ela vai estar lá no Estadão, o Estado, então é um grupo grande de mídia. E a pergunta era simples, e eu queria fazer essa pergunta para nós essa noite. Neste momento, né, nesse cenário de pandemia, de reclusão social, de todas essas restrições que estamos passando e sentindo, o que te faz falta? O que tem feito falta para você? E para mim também, né? Então a pergunta é para nós todos, nós como cristãos e da mesma família, a família cristã de Jesus, e especificamente a família da Igreja Batista em Rio Bonito. Então, o que nos tem feito falta? O que tem feito falta para você? Esta pergunta foi feita e algumas pessoas responderam da seguinte forma: eu sinto falta da praia, eu sinto falta de viajar, eu sinto falta do parque, sinto falta da academia, sinto falta da churrascaria, sinto falta do futebol, sinto falta do almoço de domingo com os meus familiares, sinto falta de estar com os meus amigos, meus colegas de trabalho, outros sinto falta do próprio trabalho. O fato é assim que cada um deu a seu ponto de vista naquilo que estava fazendo falta neste momento. E para nós, né, a pergunta é: o que tem feito falta para nós? Talvez, para alguns de nós, algumas dessas respostas fazem sentido, né? Sentir falta da família, de almoço de domingo, sentir falta de
fazer algum tipo de passeio. Passamos por um feriado prolongado agora, muitas pessoas não puderam viajar, ficaram em casa, ou sequer puderam almoçar com seus parentes, né? Principalmente os mais idosos, aqueles que estão no grupo maior de risco. Então, essas coisas, certamente, alguns de nós podemos responder. Isso me fez falta, isso me faz falta. Ou também, talvez, você possa dizer, como uma das entrevistadas falou, eu sinto falta de estar na igreja no domingo. Não sei a religião dela, não sei a que denominação ela pertence, mas foi uma resposta de uma entrevistada que também, além de outras coisas, ela citou que sente falta de estar na igreja no domingo. Na Bíblia, nós temos relatos de pessoas que, por algum motivo, teve também que ficar afastado do seu convívio de algumas pessoas, ou até mesmo do templo, né, ou do tabernáculo de Deus. Eu chamo a atenção para o Salmo 42, 4, que fala exatamente de Davi, né, a falta que Davi sentia de estar no tabernáculo de Deus. Davi fugindo, obviamente, né, da rebelião do seu filho Absalão, e ele teve que sair da capital de Jerusalém, inclusive ficando ausente, longe, né, do tabernáculo, da arca de Deus. E Davi diz o seguinte, Salmo 42, 4: lembro-me dessas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passeava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. O Davi está falando do sentimento, da alegria que ele tinha, né, de estar com o povo indo para a casa de Deus. Eu tenho falado com algumas pessoas durante esses dias, por telefone, por mensagens, por vídeo, de algumas formas, e algumas pessoas têm relatado esse sentimento de passar pela igreja e ver a igreja fechada, a angústia, a tristeza que isso dá no coração, de não poder ver algumas pessoas presencialmente, né, a saudade que isso dá. E aí eu fiquei pensando nesse ponto, não só na questão da igreja, né, do templo físico, como Davi fala lá do tabernáculo, e vale aqui uma observação, Davi não tinha o tabernáculo como o único lugar onde Deus estava, mas sim no lugar visível, né, que ele podia cultuar a Deus. E fato é que, inclusive, ele faz uma citação quando ele, entristecido, diz a Deus: não retirai de mim o teu espírito. Ele sabia que a morada de Deus era ele, assim como nós também sabemos que nós somos a morada de Deus e não as paredes físicas. Mas isso faz falta, né? Essa comunhão lá, o ajuntamento dos santos cantando, louvando e adorando a Deus. E Davi fala isso no Salmo 42, 4. Mas me chamou a atenção também o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 1. E é nesse texto que eu gostaria que os irmãos meditassem comigo também. Então, Filipenses 1, de 1 a 9, eu vou ler os 9 versículos, nós vamos nos deter apenas em praticamente 3 ou 4, mas se você puder ler posterior, você leia o capítulo inteiro, tá bom? Então diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Deus, de Jesus Cristo, perdão, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. Então está aí a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses. Essa cidade de Filipos, Paulo visitou na sua segunda viagem missionária, foi lá que
que Paulo, né, participou e teve o encontro com Lia e também com o carcereiro, né, e toda a sua família que foram convertidos. Então, Paulo tinha uma boa experiência do evangelho naquela cidade e também deixou a cidade, a igreja bem instituída. Paulo escreve mais ou menos no ano 60, lá da prisão de Roma, né, preso, e apesar de preso, obviamente ele tinha alguns companheiros consigo, inclusive ele cita aqui Timóteo, né, que era um fiel companheiro dele. Timóteo estava presente quando Paulo enviou esta carta a Filipos. Em várias outras ocasiões, o apóstolo Paulo, mesmo preso, teve a companhia de algumas pessoas, né? Silas, Lucas, o próprio Timóteo, Epafrodito e tantos outros que ele cita nos seus escritos. O fato é que Paulo direciona esta carta, e podemos ver isso no primeiro versículo, né? Para quem ele endereça a carta, para quem ele envia, obviamente, como todas as cartas, para todas as igrejas, né? E também a nós hoje, né? Porque toda a Bíblia é inspirada e escrita por homem, mas inspirada por Deus, para nosso uso, né? Para a correção, para o ensino e tudo mais. Então lá, em 2 Timóteo 3,16. Mas ele, no primeiro versículo, ele faz uma citação importante: a todos os santos em Cristo Jesus. Então ele está direcionando para todos os crentes da igreja e não exclusivamente para os líderes da igreja. Tanto que o versículo continua e, né, no finalzinho, uma vírgula diz: com os bispos e diáconos. Então está falando para os crentes, também para os discípulos e diáconos, óbvio, mas principalmente a todo crente que não exerce cargo de liderança na igreja, que não está à frente dos trabalhos da igreja, não aqueles trabalhos que foram citados, não aqueles cargos de liderança que eram citados na Escritura. Então ele está falando para todos nós, todos os crentes, então de criança a velhinhos, né? Líderes ou não. Então a carta foi endereçada a todos os santos, a todos os crentes. E o outro ponto, que está no versículo 3, 4 e também no 8, e são nesses 3 versículos principalmente que eu gostaria de deter um pouco mais, que diz o seguinte: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então Paulo está falando a todos aqueles santos, né, todos os crentes de Filipos: olha, eu dou graças a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. De todas as vezes que eu lembro dos crentes de Filipos, do João, da Maria, do José, do Joaquim, da Aninha, do Pedrinho, de todos, né, os crentes daquela cidade. E ele diz mais: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, o sentimento de Paulo com aquela igreja, de que aqueles crentes eram muito importantes para ele, estavam sempre no pensamento dele, todos eles, né? Aqueles que ele lembrava e aqueles que ele não lembrava por nome, mas ele englobaria todos, né? Os crentes daquela igreja. E diz mais ainda, que ele dava graças a Deus por eles, toda vez que lembrava deles, né? Então Paulo lembrava daquelas pessoas, e o fato de lembrar daquelas pessoas da igreja, ele agradecia a Deus por isso. Então, nesse momento que nós não estamos fisicamente juntos na igreja ou visitando um a casa do outro, que é comum aos crentes fazerem isso, você tem lembrado dos seus irmãos, como Paulo lembrou dos irmãos de Filipos? Você não só tem lembrado, mas você tem dado graças a Deus por eles e pela lembrança deles? Você tem feito as suas orações com alegria por eles? Por cada um deles, pelas suas necessidades, pela saúde, pelo emprego, por tudo que eles precisam e necessitam? Será que nós estamos sentindo a saudade do templo, que é boa, é importante? Ou será que nós estamos sentindo saudade das pessoas ou não estamos sentindo saudade das pessoas? É muito perigoso a gente usar o fato de que eu sou a casa de Deus e o Espírito Santo. Eu sou igreja. É verdade, nós somos igreja. Mas é importante a comunhão. Nós estamos impedidos de estar fisicamente juntos, mas isso não nos impede de estar juntos espiritualmente, orando um pelos outros, lembrando um dos outros, falando um com os outros. Então é importante isso. E para
reforçar isso no versículo 1 do capítulo 4, também de Filipenses, Paulo reforça esse sentimento que ele tinha dos irmãos, né? Ele diz o seguinte: amado e muito saudosos irmãos. Amado e muito saudosos irmãos. Então, Paulo demonstra o amor que ele tinha com aqueles crentes e a saudade que ele sentia deles. É comum nós falarmos em saudade das pessoas que se foram. Meu pai já se foi, eu sinto saudade dele. Meu irmão já partiu, eu sinto saudade dele. Mas eu sinto saudade das pessoas da minha igreja, das pessoas com quem eu congrego, das pessoas com quem tem a mesma fé, professa a mesma fé que eu. Eu tenho buscado falar com alguns durante alguns dias da semana, mesmo que seja por telefone ou até por mensagens, e é importante você saber como os seus irmãos estão. Se estão bem de saúde, não só física, mas também espiritual. Não é fácil ficar em casa, as pessoas que têm uma rotina de atividades, por exemplo. Uma pessoa em casa, se ela é ativa, né, no seu dia a dia, tudo isso vai trazendo um pouco de sofrimento interno. E a saúde espiritual é importante. Então nós temos que orar por todos, né, uns pelos outros. É importante a gente lembrar e dar graças a Deus por cada um que nós lembrarmos. Então, dar graças por aquela pessoa que já te ajudou na igreja por algum motivo. Dar graça por aquela que você teve a oportunidade de ajudar por algum motivo. Dar graças às pessoas que cultuam e louvam, cantam, engrandecem o nome de Deus com você na igreja, juntos. E fazer isso com alegria nas suas orações. Não com pesar, mas com alegria, né? Que é o que Paulo está colocando aqui. Além de dar graças a Deus pela lembrança das pessoas, ele também faz as suas orações por essas pessoas com alegria, né? E ele coloca, amados e muito saudosos irmãos. Então a pergunta inicial do que você tem sentido falta, você tem sentido falta dos seus irmãos da igreja? Você tem sentido falta de estar no templo, na igreja, cultuando e louvando a Deus? Mais importante do que o espaço físico, que também devemos ter saudade, são as pessoas, são os irmãos, né? A alma delas, a vida delas. Então nós temos que trazer isso, né, para a nossa memória, né? A saudade que esses irmãos fazem para nós. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade de muitos e de estar na igreja. E espero que a gente possa rapidamente ter essa situação solucionada, resolvida. E não devemos de forma nenhuma também atropelar as coisas, né? Sair de qualquer jeito, fazendo aquilo que não é recomendável, porque nós somos cristãos, crentes, acreditamos no nosso Senhor, temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele também nos dá razão. Nós temos que ter razão, pensar naquilo que vamos fazer e como vamos fazer, para que pessoas não sofram com isso. Então é importante você lembrar das pessoas, né, aquilo que espero que estejam fazendo falta para vocês, assim como alguns fazem falta para mim. Se você tem essa falta, né, tem te feito falta as pessoas que congregam com você, os irmãos, eu te desafio a pensar um pouco como o apóstolo Paulo também lá em 2 Timóteo 1,4, e talvez este seja o sentimento que nós devamos ter também, né, com relação aos nossos irmãos, o exemplo dele com relação a Timóteo. Né? Aqui nós vemos que em Filipos ele e Timóteo estão juntos, né? Mas ele escreve depois para Timóteo, e Timóteo não está com ele. Ao contrário, a gente vê lá já no última carta que ele escreve para Timóteo, que é 2 Timóteo, Paulo praticamente fazendo uma despedida com relação à sua partida. Mas ele escreve para Timóteo e relata a saudade que ele tem de Timóteo, e no capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: estou ansioso para ver-te, para que transborde de alegria, para que eu transborde de alegria. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, eu estou ansioso para te ver,
estou morrendo de saudade de você, quero te ver para que a minha alegria se transborde. Apesar de eu estar aqui preso, enclausurado, não podendo ir até você, eu quero muito te ver. Eu quero sentir, ver você próximo, né? E isso vai certamente encher o meu coração de alegria, vai transbordar de alegria. Então, minha pergunta é, se esse é o sentimento que nós temos, né, que nós estamos tendo com relação aos nossos irmãos, de querer vê-los, de esse ver transbordar de alegria no nosso coração. Então, a pergunta que foi feita pelo veículo de comunicação, do que você sente falta? Obviamente, de várias coisas do seu cotidiano. E aí nós pensamos como Paulo em Filipenses, também tem me feito falta os irmãos, também tem me feito falta a presença deles, tem me feito falta cultuar na igreja. Meu coração vai transbordar de alegria quando eu os ver. A minha alegria vai ser plena quando eu voltar a cultuar a Deus junto com os meus irmãos da igreja. Eu espero que esse seja o seu sentimento. Certamente esse é o meu. Muita saudade, saudade de várias pessoas da igreja, de vários irmãos, saudade de estar no templo, louvando, engrandecendo o nome de Deus e fazendo aquilo que sempre fizemos para a honra e glória de Deus. Então o meu desafio para os irmãos, se você puder, liga para um ou dois irmãos a partir de amanhã, hoje pode ser um pouco tarde, mas a partir de amanhã, cedo, às 8, 8h30, liga para 1, 2, 3, 4, 5 irmãos, se você puder, mesmo que seja pela chamada de vídeo, pela chamada de voz de WhatsApp, e fala, irmão, estou com muita saudade de você. Você é uma pessoa preciosa para mim, preciosa para Deus, eu sinto a sua falta e estou orando para que essa situação se resolva e a gente possa se encontrar novamente com outros e cultuar a Deus. Se esse é o seu sentimento, se essa é a sua vontade, peça a Deus também, suplique por essas pessoas, ore por essas pessoas, ore por essa situação para que se resolva e que logo mais todos nós podemos, talvez não se abraçar da mesma forma, porque certamente alguns terão muitas restrições, muitos pavores ainda. É natural, todo mundo quer preservar a sua vida, mas que possamos congregar juntos, que possamos conversar, falar, fazer outras atividades juntos, né, novamente. E a saudade que tenho de cada um, eu tenho tentado minimizar, conversando um pouco, mandando mensagem, ligando, e espero que você possa fazer a mesma coisa. Ligue para um ou dois irmãos durante a semana, converse com ele, pergunte como está a sua saúde, se precisa de alguma coisa. Se você de repente não pode ajudá-lo, procure alguém da liderança da igreja. Olha, eu conversei com o irmão tal, ele está necessitado disso, daquilo, de repente uma palavra de oração, uma ligação, isso certamente vai encher o coração da pessoa de alegria. Ok, irmãos? Eu espero que todos continuem bem e que a situação se resolva logo mais. Nós vamos orar encerrando. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina, obrigado pelo exemplo também do apóstolo Paulo, que em meio a tantas perseguições, lutas, prisões, ele jamais se esqueceu dos irmãos por onde ele passou. E o carinho que ele tinha para com cada um deles, a falta que ele sentia de cada um deles, isso era o amor que ele demonstrava, Senhor. O amor que ele demonstrava não só em pregar o Evangelho para que todos fossem salvos, mas também no cuidado e no carinho de lembrar de cada um deles em suas orações. Nós cremos que o Senhor está trabalhando em toda essa situação e que logo mais tudo será resolvido. Dê, Senhor, a cada coração a tranquilidade e a paz necessária, e que a nossa confiança seja única e exclusivamente no nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.